Vamos ver aqui mais um episódio de Jujutsu Kaisen, Colônia de Tóquio, número 1, parte 4? Não, acertei, vamos lá. É a luta do Homem Potencial, né? A famosa luta do Homem Potencial. Lembrando que isso aqui eu tô assistindo com a galera do chat, comentando, zoando. Não é super focado, não é uma análise do canal principal, mas uma discussão, tá bom? Discussão e resenha. Se você não aguenta, meus pêsames. 今この時かもしれん仲間を募り点を貯めてこいつがそんなに強いとは思えない女は適当な理由で女の方が警戒されに用が Eu não なくなったらこれレジー様は本物の私のナイトなのお前らとその仲間の得点を合わそりゃあね生かされるプレイヤー化にするものだお前らの点morreu. 二度とそいつら見せるなああ殺せないのか俺ねでも死んでから後悔する匂いこれで分かったろ守る気なんてないぞ分かったらとっとと失せろ大概にしろよレジー様は言ってくれたもん Mata ela logo. 私を付き合って Mata logo. お前みたいに行動じゃなくさっきはどうもリンゴンリンゴンリンゴンリンゴンリンゴンによる締め使いゆえのルール追加で他プレイヤーに任意のポイントをMenos um random no jogo do abate. 何してんだ俺は5ポイントが追加されましたああポイントもったいなレミはリタイアか使うべきか領域を案が最悪だ2対1君たちのような人間を何者と呼ぶか Quando ele aparece nessa parte aqui, no mangá pelo menos, eu fiquei meio são muitos randoms aparecendo. É o Megumi versus um monte de random, né? O Regi tem gente que gosta dele. Eu acho ele ok, neutro. Não me incomoda. Igual incomoda alguns. O Takaba aqui eu fiquei meio... Mas depois, quando o Takaba é mais desenvolvido, eu gosto demais dele. Acho que o que me deixou incomodado na época foi a forma que o jogo do abate estava sendo escrito. Eu não gostei do Takaba, o Gege não sabe fazer comédia. Não sei se o Gege sabe fazer comédia ou não, nunca estudei essa parte de Jujutsu Kaisen. Mas o ponto do Takaba não é exatamente esse. Ele é um comediante falido que não sabe fazer piada. E o personagem dele faz piadas sem graça o tempo todo. Então, eu não gosto do Takaba pela comédia dele. Acho que ninguém deveria gostar do Takaba pela comédia dele. Você gosta do Takaba pelo drama que ele apresenta pra gente, né? 少年助立ちしよう君もなかなか悪い顔をして俺をかばったんだとりあえずおいお前なるほどつまり俺が面白いかいつの時代のこのコスチュ爆笑を教えてくれたヒーロー考えと逆だ何か来るの余計なお住まい Criativa essa parte. あんたの問題だでも俺匂いがするそんなお前らも見捨てないだって俺は芸人早い強い
気をつける芸人だぜ少年。このまま二人そっちの術式は多分しかも反転術式を使うルールを追加させたのは虎杖。はあ。あんた高場よ。殺すならできればでいい点を奪ってほしい。オーケー少年、君のお願いしかと引き受けた。芸人だ、人から真似はせん。勝ってくれれば何でも物騒な術式だな。だー玉やO Takaba, quando ele é apresentado, realmente ele é só muito random, né? Pra quem não conhece, isso é uma brincadeira japonesa de criança, tá? Que o Kakashi faz também, não foi Naruto que inventou. É uma brincadeira de criança. No Japão, as crianças têm umas brincadeiras meio bizarras, que envolvem enfiar dedo na bunda dos outros e pisar no saco dos colegas. 言われてみたいセリフ。死ぬなよ。死んだねあいつ。てめえの心配しろよ。言ったよな、本気で戦える。出し惜しみはなしだ。Tem que ter segurado no fio elétrico. 万象あのもあるのかい。O Regi, né, ele é um personagem que ele tem um poder que permite ao autor fazer tudo, basicamente, nesse sentido, né? Ele pode tirar qualquer objeto que ele tenha um recibo. Mas, como o autor define que recibos ele tem, logo ele tem todas as habilidades, todos os itens possíveis. Como que isso pode ser bem executado numa história, né? Tornando as soluções que ele encontra criativas. Quanto mais criativo for a coreografia dele, os itens que ele usa e a forma que ele soluciona as situações, mais bem recebido esse tipo de poder vai ser. Mas se ficar no básico, os leitores vão logo questionar como que é tudo muito conveniente. Então, você troca o fato dele ter tudo que ele precisa na hora que precisa, entre aspas, né? Pelos itens mais curiosos e as formas mais diferenciadas de fazer as coisas que ele quer fazer. O Megumi fazer uma mão de coelho também já tá meio... que assim, o negócio do Megumi é que ele tem bichos específicos que fazem coisas específicas, então ele tem que adaptar esses bichos para a situação que ele tá, o que gera limitações e estratégias boas. Mas no Megumi fazer uma mão de coelho já tá já tá quebrando muito, né, o negócio. Que aí, novamente, vira uma discussão que a gente teve no episódio passado, que é, se for legal o suficiente, as pessoas deixam passar. Mas quando você para pra pensar na execução das coreografias em relação às limitações dos personagens, você fala, pô, beleza, tudo bem você quebrar a limitação para fazer algo legal. Mas o ideal dentro de uma produção, dentro da criação da sua história, por exemplo, né, é fazer o mais legal possível dentro das limitações, que muitas vezes vão ser as limitações que vão tornar aquilo realmente legal. 俺の術式だからって水レシート内容の具現化。契約の再現ってとこだね。再結晶今使ったのは5つ星力付きの領収書だ。俺は今ゆっくり温泉に浸か2日間体を休めた状態になった。先の戦闘での負傷複数併用はよくやってる。物が含まれてることだ。一度傷つけられた式神はそう犬を今は出せない。そのせいで猿を得なくなってる。お互い君じゃ俺は殺せない。逃げる。おっと Os drones. そう総合体育館か。
また追いかけっこするのも面倒だな。よし、イメージ通り。やるのかな、クソガキくん。来たんじゃないのか？呪術師は嘘ついてなんぼ。俺が再現した簡単な命令なら与えられる。普通飛ばないでしょね、持ち Em 点くれた comparação ら ao mangá, eu tô achando as duas lutas no nível próximo do meu aproveitamento. 楽に殺してあげるけど。てな、難しいよな。 O anime em geral deixa mais fácil de entender, né? Mas o mangá, o Guigui sabe fazer quadrinizações legais de lutas. 現実空間に感覚がつかめない。まさか俺の領域と使えるのか？領域展開影帝。術師だったとはね。大技がないとは言ってねえよ。 Vamos lá, vamos conversar sobre esse episódio. A primeira coisa que eu queria falar é, na verdade, sobre o episódio passado. E a gente teve toda uma conversa, né, sobre as técnicas de escrita, de quadrinização, de desenho, de virada de página, de como fazer balões e as diferenças de intenção do original para adaptação. E algumas pessoas falaram, pô, ficou 15 minutos num quadro só, numa página só? Sim, eu já fiquei 30 minutos num quadro só, inclusive. O foco aqui são as técnicas, né? A gente vai usar pontos específicos da obra que a gente está vendo como desculpa para se aprofundar nas técnicas e ver as variações e tudo mais. Se esse não é o tipo de conteúdo que você gosta, eu não sei o que você está fazendo aqui. Primeiro, seja bem-vindo, né? Que bom que você está interessado de alguma forma no que eu tenho a dizer, mas eu sugiro também você começar a curtir um pouco mais a parte mais aprofundada, né? Que é o que torna mangá e anime mais legal do que parece, assim como qualquer outra mídia, né? Quando você percebe que é mais incrível do que você achava que era, devido à complexidade das coisas, né? Das técnicas que eles usam para tornar a experiência interessante. E muitas pessoas acabaram falando sobre tá igual. Mas está desenhado igual o mangá? Que tipo, tem o zoom só tá diferente? É uma visão bem simplória da coisa, né? Porque você tem tudo que tem antes da cena, tudo que tem depois da cena, que criam a cena que não existe no vácuo, né? E a gente viu como que no mangá aquilo tinha necessidades diferentes para ser construído de uma forma, no anime tinha outras, o que mostra uma diferença de intenção ali na execução da parada. Esse episódio aqui, por exemplo, ele mostrou 1001 formas de fazer as coisas. Eu não vou lembrar o que tá no mangá e o que não tá, mas a gente tem, por exemplo, isso aqui. Por que eles usaram essa estética aqui especificamente, nesse ponto? Ah, porque a forma que o traço é feito e como que as coisas são pintadas significam alguma coisa. A mesma coisa para o personagem aqui, o filtro que eles usaram. Essas coisas significam algo. Elas querem passar uma sensação específica aqui de intensidade e exagero. Mas não é só aqui que a gente vê isso, né? Quando ele conta a devida piada, a gente também vê essa cena aqui. Por que eles fizeram dessa forma, né? Para mostrar como que o negócio foi muito ruim. A piada foi tão ruim quanto um desenho de criança, todo mundo ficou tão desconfortável quanto, né, a sensação que esse desenho passa, e por aí vai, certo? E em outros momentos eles também usam a mesma coisa, né? Aqui. Aqui eles usam um tipo de traço específico, um tipo de sombreamento específico, um tipo de rachura específico, que deseja passar uma sensação específica, né? Quando a gente estava falando lá da cena do Itadori, vocês conseguem perceber melhor, quem não entendeu na época, como que a forma que a coisa é apresentada pra gente muda a nossa sensação dela. Mas você não vai ter só isso, né? Porque no mangá, você tem os quadros e as páginas. E o tamanho dos quadros, e a quantidade de quadros, e o distanciamento entre os quadros, na parte de cima e na parte lateral,
que é de baixo, né? Fazem uma passagem de tempo sugestiva. Por quê? Porque a leitura do mangá é no seu ritmo. Mas os quadros eles podem sugerir uma passagem de tempo. Quanto mais, tipo, quanto maior a diferença de um quadro para outro, e do seu tamanho e várias outras coisas, você pode falar, não, foi mais rápido, não, foi devagar. Você tem vários quadros pequenos mostrando várias ações, você pode falar que demorou um pouco mais, né? O olho da pessoa, o movimento, uma página inteira, enfim, você pode brincar isso de várias formas. A reação dos personagens, o reaction shot, né? A virada de página. No anime, o tempo não é sugerido. No mangá é sugerido, porque a sua leitura ainda assim vai variar. De pessoa para pessoa, né? Mas no anime o tempo não é sugerido. O tempo é fixo. É determinado na animação. E isso também vai fazer a diferença na hora de você sentir o impacto de uma cena específica. A resposta ficou muito rápida, a cena ficou muito rápida, a cena ficou muito devagar, uma resposta ficou muito devagar. Isso dá um timing, um feeling das coisas. Esse episódio aqui, eu achei o anterior melhor do que esse. Eu achei o anterior melhor do que esse. Mas aí vai ter questão do próprio roteiro dessa batalha em si. Igual eu falei, eu acho que o Takaba aqui é realmente bem random. Os feiticeiros são bem randoms, eu não me interesso muito por eles, em ver eles lutando. E o Gege aqui vai apostando muito na criatividade da luta, vamos dizer assim, né? E realmente é uma luta visualmente criativa e divertida nesse sentido. Mas acho que acaba faltando algumas outras coisinhas para complementar ela. Mas o anime traz uma experiência gostosa de assistir em geral, porque é uma produção com muito valor, né? Você tem muitos ângulos diferentes, você arrisca muito na hora de fazer os quadros, né? O enquadramento dos personagens, cada vez é uma coisa diferente. E a animação em si tem vários estilos e várias intensidades, né? Então, assim, o anime de Jujutsu Kaisen é uma produção bem, bem bacana. Eu vejo muitas pessoas discutindo da primeira temporada dessa, falando que a primeira é objetivamente pior. Eu não acho que a primeira seja objetivamente pior. A primeira tem outras qualidades, que é uma animação que tem modelos mais fixos, um uso de iluminação um pouco mais complexo. Os personagens têm mais detalhes, eles são animados com mais detalhes. Tudo isso causa uma sensação específica também, né? Você tem um outro tipo de estilo de corte e de direção. Aqui você vai ter uma outra pegada totalmente diferente, que não é necessariamente nem melhor nem pior, vai depender do seu gosto pessoal, mas eles arriscam muito mais aqui, vamos dizer assim, né? Só que acabam sacrificando outras coisas, como por exemplo, o nível de detalhes que os personagens podem ter em comparação à primeira temporada. A primeira objetivamente pior se você estiver falando sobre produção, mas esse é o ponto, eu não estou falando sobre produção. Estou falando sobre o estilo e a percepção das pessoas. E alguns motivos que podem fazer elas preferirem uma à outra. Porque não adianta essa aqui ter um monte de... igual Kimetsu. Um monte de explosão e luzes se as coisas que a pessoa valoriza são sacrificadas nesse processo. E é exatamente o que ele falou. Não é porque tem muito dinheiro e investimento que é bom ou ruim. Exatamente. São estilos diferentes que vão apelar para pessoas com gostos diferentes. Por exemplo, em One Piece, no anime atualmente, em alguns momentos de um ano, por exemplo, eu acho que foi escaralhado demais. É tanta coisa estranha acontecendo em tela que é difícil de acompanhar. É bonito, é visualmente impactante, é uma produção difícil de fazer e louvável, Só que às vezes é tanto ruído e barulho, vamos dizer assim, visual, que eu acabo não entendendo porra nenhuma. Só que como tem muito valor de produção, as pessoas em geral vão falar que é muito bom. Eu consigo ver como que realmente aquilo ali, dentro do ponto de vista técnico, é realmente muito bom. Mas a composição da série pode acabar ficando muito bagunçado. A luta acaba ficando meio confusa, os cortes acabam sendo muito rápidos, fica difícil de acompanhar a coreografia, por exemplo, né? Tô dando uma sensação que muitas pessoas tiveram assistindo One Piece e muitos acabam desmerecendo essas pessoas. Falando, fã de One Piece não gosta da animação boa. Só que assim, uma coisa é o cara só ser babaca e xingar, outra coisa é o cara falar, pô,
achei que esse estilo aqui não combinou tanto, acaba deixando meio confuso. Tecnicamente bacana, mas não acho que tá combinando. É a mesma coisa que eu tenho com o Chainsaw Man. A produção tecnicamente é muito boa, mas eu não acho que o estilo da produção da primeira temporada combine com a parte do mangá que eles estavam adaptando. Eu sofri muito hate por falar isso. Inclusive, eu sofri um hate muito idiota no Twitter, porque eu comentei que os secundários do live action de One Piece estão fazendo um trabalho incrível. O Dr. Hiro Luke atuando com 3D absurdo, brilhou. O Bug The Goat, o Barto super divertido, mesmo sem fazer nada, super carismático. Enquanto o Inaki, Luffy, tá muito fraco. E aí um cara deu retweet e falou: ah, fã de One Piece nunca tá satisfeito com nada, sei que e tal. Primeiro, não me bote no mesmo balaio do fã padrão de One Piece que mama a obra ou reclama de tudo. Né? Aqui a gente tenta comentar as paradas. E eu no post estava falando, cara, como que o live action tem muita coisa boa, mas o protagonista deixou a bola cair. E é um fato. Qualquer um que liga um pouco pra atuação percebe isso. Só que aí você vai ter a questão do gosto pessoal. Tem gente que tá amando o Luffy do jeito que tá. A atuação do ator. Eu nem tô falando da caracterização, tô falando da atuação do ator. E tá tudo bem. Por quê? Porque os pilares de interesse da pessoa são outros. A mesma coisa pra Jujutsu. Os pilares de interesse da pessoa pra essa temporada e pra outra são outros. E os pilares de interesse que a gente gosta de discutir, e do público que às vezes está me assistindo, e só tá vivendo a vida dele, e tá tudo certo, também são diferentes. Só que uma coisa muito complicada é você vir no canal Narrativando, apresentado pelo narrador, famoso por falar de técnicas narrativas, e reclamar que ele passou muito tempo falando de narrativa. Entendeu? Então, essa adaptação de Jujutsu Kaisen tem muita coisa interessante. Eu, em geral, tô super positivo com essa adaptação de Jujutsu Kaisen. Esse é um arco que eu não gosto no mangá. E alguns episódios de Jujutsu Kaisen me deixaram animados para ver os próximos. Mas quando começou... Mas assim, tem decisões que eu fico, pô... Ah, preferi de outro jeito. E tá tudo bem. Eu não sei se porque tem gente que se dói tanto porque alguém não gostou do jeito que tá. Ou preferia de outro jeito. Né? Mas eu acho que a produção de Jujutsu Kaisen tá fazendo, em geral, um ótimo trabalho. Algumas coisas eu vou preferir no mangá, mas, é igual eu falei, eu prefiro que um anime faça alguma coisa diferente e tente fazer, né, pense em como fazer uma produção legal, em uma direção legal, do que ser o mesmo genérico e você cai da temporada. Entendeu? E tá tudo bem gostar ou não gostar. Mas quando eu vejo isso aqui e vejo outro anime genérico, eu fico, nossa, parece que eles estão fazendo um mínimo do mínimo. Em Jujutsu Kaisen, você pode não gostar de nenhuma das decisões. Mas uma coisa que você não pode falar é eles estão fazendo o mínimo do mínimo. Porque eles não estão. Eles estão constantemente tentando fazer alguma coisa que desafia a produção ou os envolvidos. E isso pra mim tem muito valor. Aparentemente tem gente discutindo no chat. Então, o povo nos comentários às vezes presta atenção mais no chat do que no que eu tô falando. Vocês também são fodas. Espero que vocês votem o vídeo pra prestar atenção no que eu tô falando. Se esse for o motivo de vocês ficarem discutindo com os espantalhos no YouTube, eu vou ficar muito puto. Tem gente que às vezes discute com os espantalhos que, tipo, mano, eu nunca falei isso no vídeo, de onde você tirou essa parada? Deve ter sido algum aleatório no chat. Narrativando, quero saber sua opinião sobre tal Over-Animated. Cara, eu acho que isso acontece mais em One Piece, tá? Em um ano ali. Situações que ficam visualmente tão complexo que vira bagunçado, né? Em um momento que talvez não fosse necessário. Porque momentos mais calmos de animação são necessários para fazer o contraste com os momentos mais intensos. E isso dá valor à proeza do acontecimento que está rolando. Quando tudo é escaralhado, você pode aumentar muito o nível de tensão pela própria intensidade da animação. Isso pode gerar problemas. Mas se você usar isso pontualmente em partes específicas, aí eu não necessariamente tenho um problema com isso não. Não sei do que vocês estão falando especificamente, que exemplos vocês estão imaginando, mas você tem que entender que
hoje em dia virou questão de cultura de internet também, né? Fazer animações muito exageradas. Mas, gente, porra, eu vim dos animes dos anos 90 e 2000, onde a maior parte das produções vão fazer só o básico. Ainda mais os grandes animes constantes, infinitos, né? Ver coisas muito bem animadas deles, na verdade, me deixa feliz. Então, assim como qualquer coisa, pode ser bem feito e mal feito, né? Você pode ter um momento com pouca animação incrivelmente bem feito. Por exemplo, a gente assistiu o primeiro episódio de Lane aqui na live. Tem quase nenhuma movimento e tal, mas é absurdamente bem feito. Todas as cenas têm enquadramentos fodas, todas as cenas têm direções fodas, todas as cenas têm caracterizações fodas, todas as cenas criam um clima foda. E mal tem animação, Sakuga. Enquanto você vai ter a mesma situação de pouca animação, mal feito. Você vai ter coisas muito bem animadas que vão ficar meio mal feito e coisas que são muito bem animadas que vão ser incríveis. Tem que continuar? Só pagar. Simples assim, só pagar. Então, eu sou muito positivo com esse anime de Jujutsu Kaisen. Até porque é um ponto pra eu revisitar a história que eu não quero revisitar no mangá, porque eu li no mangá e não gostei. Então, vendo no anime, com uma outra perspectiva, adaptando os acontecimentos, né, da forma que o diretor tá fazendo, tá me agradando. Mas eu sou complicado de falar nisso, porque, igual eu deixei bem claro, no mangá eu não gostei. Então, ter mudanças talvez mais exageradas me agrade. O que vai ser diferente de quem realmente amou o mangá. Mas mesmo assim eu falo, pô, no mangá eu acho que isso aqui ficou melhor. O Itadori dizendo que é culpado ficou melhor no mangá. E dei meus argumentos pra isso. Aí a pessoa fala, nossa, se quer igual o mangá, vai ler o mangá. Ô meu companheiro, eu sou o cara que mais fala que o anime de Jujutsu Kaisen está mudando as coisas e está ficando bom. Mas não existe, o povo tem uma rigidez cognitiva de tipo, caraca, eu adorei o episódio. Só tem 10% do episódio que eu preferi no mangá. Aí a pessoa fala, se quer igual no mangá, vai ler o mangá. Ô, meu filho, existe uma gradação disso aqui, né? Você pode preferir certos momentos em uma mídia e certos momentos em outra. Tá tudo bem. Você não é obrigado a levantar a bandeira de uma coisa específica. E o pior é que o argumento que eu tava falando nem é pra ser igual no mangá. Eu só falo que a execução do mangá foi melhor. E que o anime poderia executar da forma do anime, escolhendo uma outra abordagem que ficasse melhor. Essa abordagem pode ser mais parecida com o mangá? Pode, mas pode ser mais diferente. Dá pra fazer a mesma cena do interrogatório de outra perspectiva, né? De direção, diferente do mangá e melhor do que ficou no anime. A gente poderia dar exemplos aqui, mas não importa os exemplos. O importa é que existem outras formas de se fazer. E o povo acha que só tem uma forma de fazer as coisas, o que também é meio complicado. Narras, é que no inconsciente do coletivo, no inconsciente coletivo dos fãs de Sakuga, que é muita gente, o mangá, desde que saiu o anime, já automaticamente se torna uma mídia inferior. Porque o anime tem muito Sakuga. Pô, mas a gente conversa tanto em todos os vídeos, indo a fundo em vários elementos de discussão, pra as pessoas continuarem batendo na mesma tecla. Pelo menos nos comentários do meu vídeo. Não faz muito sentido. E você querer que o negócio... Por exemplo, eu não quero que Jujutsu Kaisen seja igual ao mangá, inclusive. Eu quero que ele seja melhor do que o mangá. Porque eu não gostei desse arco no mangá. Então eu quero que o anime seja melhor. E aí, se você pegar qualquer vídeo meu de Jujutsu Kaisen, mano, quando os fãs de Jujutsu Kaisen falaram que a cena do Gojo falando no céu acima, na terra abaixo, eu sou mais honrado, eles falaram que não tava igual no mangá, eu defendi o anime. Falei, cara, não precisa estar igual ao mangá. A intenção tá a mesma, a direção fez um negócio legal, eles adaptaram de uma forma interessante, eles criaram coisas que o mangá não tinha em volta pra glorificar a cena, blá, blá, blá. Só que eu não posso obrigar a pessoa de assistir todos os meus conteúdos.
Mas é muito engraçado que a pessoa que vem chamar você de idiota ou prepotente, ela assume mil e uma coisas e não percebe que esse é exatamente um padrão ruim de se ter mentalmente, né? Que vai levar ela a muitos erros. Até porque, se você perceber as conversas que a gente tem nos vídeos, apesar de ter as brincadeiras, o Dark Narras, a zoeira com o chat, falar, vou banir, quem que falou isso? Vou banir. Sendo que, obviamente, é uma brincadeira, e no final ninguém foi banido, porque é só uma zoeira. Né? E a pessoa que falou, putz, fui eu, Narras, pode banir, carinha triste. Apesar de ter essas brincadeiras, quando você vai ver na discussão que a gente tem aqui, ela é muito mais profunda do que boa parte das discussões que você vai encontrar na internet, no YouTube. E eu não consigo compreender muito como a pessoa vê o vídeo dessa forma e vê que eu passei, sei lá, 15 minutos falando de técnica e só falar é frescura. Você está no canal errado. Porque o Narrativando é feito com base em analisar frescura de criação de história, que pra gente não é frescura. É o que torna a sua história amada mais incrível do que parece. Né? Mais difícil de se fazer do que parece. Então, discutir tudo isso aqui é muito legal. Para mim é o mais interessante. É pegar esses pontos aqui e usar de desculpa para falar de um monte de outra coisa. E apreciar as decisões e aprender com as decisões e situações que a equipe estava envolvida. Em geral, a temporada que eu mais gosto é o passado do Gojo, tanto no anime quanto no mangá. Mas eu entendo, por exemplo, vários momentos eu acho que a primeira temporada ela consegue ter cenas acho que modelos, personagens em cenas mais interessantes e bonitos. Aqui em Jujutsu Kaisen, nessa parte aqui, por exemplo, do jogo do abate, esse estilo com menos luz, menos sombra e tal, não é exatamente o estilo que eu prefiro o tempo todo na história. Eu acho que ele é muito bem-vindo em certos momentos, mas em outros não. Tanto é que a parte que eu mais gosto do anime de Jujutsu Kaisen até hoje é a luta do banheiro, que tem um ótimo jogo de iluminação, que dá volume às coisas, e impacto e peso. Claro, você pode fazer isso de outras formas na animação, com velocidade, perspectiva e tal. Mas a luta do banheiro era a minha luta mais esperada do mangá e eles conseguiram melhorar ainda mais do anime. Então é tudo bem você preferir alguns estilos diferentes. Isso não te torna melhor ou pior do que ninguém. E acaba que vira uma torcida da internet, né? Porque aí vira questão de estética, né? As pessoas acabam deixando tudo de estética de lado nas discussões. Cara, alguém pode preferir uma adaptação tecnicamente inferior porque a estética dela agrada mais. E estética importa muito para uma mídia audiovisual. E a estética não vai só no visual também, né? Ela vai no áudio. Então quem reclama da trilha sonora da segunda temporada ou dessa, também está justificado. Porque no gosto dele, a trilha sonora da primeira temporada era melhor. E vamos ser sinceros, gente, a maior parte das... Se você pegar todas as músicas, a da primeira temporada, ela tem uma pegada muito específica, mais mística e épica e combativa, que eu prefiro também. Apesar da segunda temporada também ter trilhas sonoras muito boas com que é a música do Mahoraga, né? Que tem as crianças cantando. Deve ser alguma coisa assim, né? Eu canto muito bem. Mas vocês estão ligados qual que é, né? Você que está indo em um senso comum de que o character design dessa temporada é menos detalhado que o da primeira temporada. Esse foi um detalhe do que eu comentei, né? Mas não é verdade. Nessa temporada temos uma correção de character design. Nessa é muito mais forte.
Não, o que eu vi as character sheets e tinha diferença. Não são diferenças muito grandes, mas o que eu tô falando aqui, por exemplo, o uso de luz já é muito representante disso. Que eles estão usando essa parada que eu esqueci o nome, é Low Shadow, não lembro agora o nome que eles usam pra isso. É diferente da primeira. E tá tudo bem também. Eu só prefiro alguns outros momentos, algumas outras formas de se desenhar as cenas. Não tô falando que tá pior ou melhor, é gosto pessoal. É o Kagenashi, isso, Izenkage. Em alguns momentos eu acho que é muito bem-vindo, mas eu acho que nessa temporada tem muito disso toda hora. E não é muito meu estilo. E tá tudo bem. E tá tudo bem alguém gostar, porque o negócio fica bacana também. Só que cada um tem uma perspectiva específica das adaptações, né? O negócio é discutir isso com pessoas maduras, conversando na moral, e não vomitar xingamentos nos comentários, né? Primeira temporada só como algo mais sombrio, com elementos mais de terror. Sim, é porque você tem todo um ponto da história específico, né? O ponto da história ali no início é mais Bleach, né? É mais monstro da semana, com terror estranho e jovens sendo massacrados nesse mundo novo. A partir da segunda temporada, passada do Gojo, eu sou o Gojo, eu sou pica, que se foda essa merda, caralho, vou, pô, mijar na cara dos outros. Na terceira temporada já vira uma batalha de sobrevivência, né? Shibuya vira uma batalha de sobrevivência. E agora vira tudo escaralhado, né? E é tipo. Então, assim, a temática das temporadas também vai influenciar a forma que isso é representado. Ah, Narras, maldito hater de Jujutsu Kaisen morra. É tipo isso, né? Eu não gosto do design da primeira season. E tá tudo bem. Eu tô ligado, Pedro. Fica muito legal, mas eu não gosto do. Não é que eu não gosto. É que Kagenashi não é meu estilo preferido de uso majoritário dentro de um anime. O sentenciado a ser um herói. Ele é basicamente assim o tempo todo, né? Não é muito a minha praia. Não é que eu não goste. Só que eu sou atraído por outros tipos de estética. E, gente, isso é normal. E eu não entendo como que as pessoas debatem tanto isso, né? Mas assim, o anime tá mudando muita coisa do mangá. Não em acontecimentos, mas na forma que aquilo é representado na tela. Isso vai gerar mudanças de percepção para as pessoas. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai. Aparentemente o Izu estão comentando aí no chat que ele não gostou muito do anime e ele dá vários motivos aparentemente muito pertinentes para essa adaptação em relação ao que ele gosta no mangá, como isso foi adaptado e como que isso foi adaptado para uma forma que ele não curtiu. E tá tudo bem, pô. Mas a gente acabou comentando mais de outros pontos gerais do que do episódio em si, né? Até porque não tem muita coisa pra comentar nesse episódio, galera. A produção continua muito doida, continua bem arriscada, fazendo várias coisas legais que é bacana de se acompanhar. As lutas estão sendo criativas, os ângulos são criativos. Para as minhas sensibilidades específicas, eu gosto. Não é meu preferido, mas eu também não desgosto. Eu gosto, principalmente vendo a ousadia e a alegria da direção em relação a como eles estão fazendo algumas coisas. Esse ponto da história é um ponto pra mim que eu tava bem desinteressado no mangá e permaneço levemente desinteressado no anime. Deu pra comentar rapidamente sobre restrições de combate, né? E como que o autor pode contornar isso na hora que ele tá escrevendo a situação para se tornar interessante. Como a gente falou, né? Tem que ser criativo, se o personagem pode fazer qualquer coisa e por aí vai. E é isso, esse é um episódio que não tem muito o que comentar pro tipo de coisa que a gente comenta normalmente, né? Eu achei que foi legal. Episódio bacana. Vamos ver como é que vai ser o jogo do abate, né? A constância dele, que é uma coisa que me incomodou no mangá. Alguns pontos legais, outros pontos como esse, eu li só porque eu tinha que ler, para chegar nos próximos capítulos, porque não é do meu momento favorito do jogo do abate, vamos dizer assim. Mas episódio bom, episódio bom. Não tem muito o que comentar, 1 hora de vídeo. Isso é incrivelmente comum aqui, porque quando eu tenho que comentar é 2 horas de vídeo. Mas é isso, então dá like, se inscreve. Espero que as pessoas tenham entendido qual que é a vibe do canal e das discussões.
Nem sempre vai ser necessariamente uma discussão só narrativa, né? Mas uma conversa com o chat sobre arte em geral e que é divertido de participar, beleza? Tamo junto, dá like no vídeo, se inscreve, tchau, tchau.